além do Antony, tá? A matéria que saiu aqui no nosso Fla, além do Antony, o Flamengo mira a contratação de um outro meio-campista, um meio-campista do Al Nassr. Olha aí, sabe quem é, Rafa? Voltou ao foco no Flamengo, hein? Talisca. Talisca, o Rafa falou antes de eu falar, né? Anderson Talisca volta a ser cogitado no Flamengo, é um nome que toda janela é falado. E eu vou falar uma coisa, eu queria até perguntar pro Rafa. O Rafa Melo tá aqui do meu lado, ele já falou na hora que eu falei do nome lá é Al Nassr, né? Al Nassr, que já foi sempre cogitado, toda janela é cogitado, ele já falou o Anderson Talisca. Ô Rafa, o que acontece no Flamengo quando um nome está sendo sempre cogitado? O Flamengo alerta o mercado e aí todos os clubes vão em cima desse alvo e o Flamengo acaba ficando sem o jogador. Ou, né? Inflaciona. Ou água mole e pedra dura, tanto bate até que fura e o Flamengo acaba contratando o jogador. Mas a gente já viu esse exemplo com o Luiz Henrique, né? Não só o Luiz Henrique, são vários exemplos, né? O Flamengo não conseguiu pegar aí o volante do São Paulo, o Marco Antônio, né? Lá atrás teve o Wallace da Udinese, enfim, vários jogadores que o Flamengo perdeu. O Luiz Henrique é o caso mais grave assim, porque ele chegou aqui e arrebentou, né? Hoje é o principal jogador do Botafogo, jogador de seleção brasileira. Ontem a gente teve a palavra de um dirigente dizendo que não dava para esticar a corda, né? Não dava para pagar mais. Esteve perto, não tinha nada desse negócio dele. Falou que não queria vir pro Flamengo por causa do Fluminense, nada disso. Esse dirigente ainda foi na casa dele, Foi né? na casa dele, na trouxe Espanha. essa informação exclusiva aí pra gente. Mas, infelizmente, né, o Flamengo não conseguiu fechar com o Luiz Henrique, que é um grande jogador, né? Arrebenta lá no Botafogo. E a gente sabe que o Flamengo tentou, mas eles falaram pra gente que não conseguiram esticar a corda, né? No valor que o jogador queria. Aí o Botafogo depois de um tempo, entrou na jogada e levou o Luiz Henrique. Agora, a gente está falando então do jogador do Anderson Talisca, porque surge aí a informação de que o jogador é visto como uma das principais figuras aí para o Flamengo tentar contratar, né? E não só o Flamengo, algumas equipes brasileiras. E aí o jogador pode ser uma opção aí para o Flamengo para a temporada de 2025. Uma outra situação importante da gente trazer aqui é que uma troca de jogadores com o Manchester United pode acontecer, embora o Flamengo não faça muito essa questão de troca, né? É uma coisa que sempre se fala e o Flamengo raramente faz essa questão aí de envolver troca de jogadores. Mas é dentro deste contexto que o Manchester United continua interessado no Lohan, né? Meio atacante que ainda não engrenou no Flamengo, mas que tem um valor de mercado muito grande, é uma grande joia do futebol brasileiro. E aí, nisso aí é que entra o Antony, né? Jogador aí ainda jovem, né? O Antony, se não me engano, tem 24 anos, né? Foi vendido aí por mais de 450 milhões de reais na cotação da época, né? 100 milhões de euros pelo São Paulo. E aí com esse interesse do Flamengo aí que surge no Antony, o Manchester United pode estar tentando a contratação do Lohan, de 18 anos aí, né? O atacante Antony foi oferecido ao Flamengo e a eventual negociação, né, ligada ao Lohan poderia ajudar o Flamengo a fechar a contratação do atacante revelado pelo São Paulo, atacante que joga mais pelo lado, né, ali pelo lado direito, se não me engano, né, e foi contratado aí a peso de ouro e fez até bons jogos, mas hoje não está sendo muito aproveitado, né? Não conseguiu corresponder à expectativa criada. Na Inglaterra ele vem sendo muito criticado e volta ao futebol brasileiro, pode ganhar força aí agora se o Flamengo conseguir efetuar esse negócio. E aí o Lohan entraria como uma possibilidade aí, embora o Flamengo não faça muitos negócios desse jeito. Olha só, a gente está falando de valores altos de contratações aí. A contratação do Alcaraz superou 125 milhões, né? O Flamengo já gastou 125 milhões só na contratação do Alcaraz e foram 358 milhões em contratações só nessa temporada. E você acha que o Flamengo está no prejuízo? Está enganado, tá? O Flamengo divulgou aí então que o valor total, segundo o documento, é de 168,438 milhões
sendo 125 milhões referentes ao argentino Carlos Alcaraz. E o Flamengo fechou o trimestre com 45 milhões em caixa e investimento de mais de 400 milhões em terrenos e reforços, somados. Tá? Então o Flamengo é uma máquina, a verdade é essa. Para entender o Flamengo é difícil, mas aqui tem dinheiro para dar e vender. Parece o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Notas de 100 milhões, notas de 200 milhões, de 400 milhões. O Flamengo está desse jeito, parceiro. E aí os caras ficam loucos, porque veem que é um buraco sem fundo, né? O Flamengo, dali não para de sair dinheiro, é a maior torcida do mundo. Hoje o Flamengo arrecada mais de 1,5 bilhão aí por ano. E mesmo comprando terreno e comprando jogador a rodo, mas o resultado esportivo não veio, não está mais brigando pela Libertadores, no Brasileiro ficou difícil, na Copa do Brasil está na final, ainda pode. Mas era para muito mais, concordo, era para muito mais. Só que, né, com relação aí à administração do dinheiro, compra de terreno, vai construir estádio, venda de jogador, compra de jogador, o Flamengo vai bem obrigado, né? Então, o Flamengo gastou aí, com direitos federativos, 112,334 milhões no Alcaraz e o custo da intermediação, 13.109 de custo de intermediação, tá? Então já marcou 2 gols pelo Flamengo, fez um gol ontem, inclusive, contra o Internacional. E aí, o Flamengo fechou o trimestre com 45 milhões em caixa e investimento de mais de 400 milhões. Esse é um valor aí absurdo, né? Mesmo com tudo que você gastou, você ainda continuar com 45 milhões em caixa, né? O Flamengo gastou muito dinheiro esse ano e continua tranquilo, né? Então é importante a gente trazer esse balancete do Flamengo. O Flamengo ainda tem que pagar 363 milhões referente à compra de jogadores, sendo 207 milhões a curto prazo, próximos 12 meses, e 156 milhões a longo prazo, tá? Em relação às vendas, o clube tem 145 milhões a receber, sendo 113 milhões a curto prazo e 31 milhões no longo prazo, tá? Então, o Flamengo também tem muito dinheiro a receber. Tem a pagar, mas tem muito a receber. Por isso que o Flamengo fica tranquilo, né? São os recebíveis que o Flamengo tem ainda de vendas e ainda tem mais vendas por acontecer de jovens jogadores aí que o Flamengo no final do ano deve estar negociando, né? A gente acredita que é possível, tá? Então, o aporte total foi lá no estádio do Flamengo foi de 165 milhões, sendo cerca de, na questão do patrimônio, tá, gente? Aqui tem Ninho do Urubu também, sendo cerca de 19 milhões em Vargem Grande e 146 milhões no gasômetro. A soma de gasto com terreno, aqueles lá para aumentar o Ninho do Urubu e também o gasômetro total de 165 milhões que o Flamengo gastou, terrenos, né? Então tá tudo especificado aqui e o Flamengo já tem o seu primeiro superávit do ano, tá? Ficando com 45 milhões em conta aí, né? E um superávit de 1,9 milhão. O Flamengo sai no lucro ainda, tá? Isso é muito importante da gente trazer, porque tem sempre uma preocupação, o Flamengo vai diminuir o potencial para comprar jogador e tal. Não, o Flamengo consegue manter aí a sua força.